A paz do Senhor, estou aqui hoje para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O Espírito Santo de Deus vai falar com você nessa noite. O Senhor me levou a uma palavra que se encontra em 2 Samuel 23, versículo 11 e 12, que diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. O Senhor, nessa noite, Ele tem uma palavra para nós de encorajamento nos dias das dificuldades. Quando as adversidades surgirem, o Senhor, Ele quer que nós sejamos como esse homem foi, como Samá foi. Samá era um dos valentes de Davi. Mas o que esse homem tem de tão especial para que o seu nome esteja registrado na palavra de Deus? Tem muitas lições importantes através da vida deste homem para a nossa vida. Quando nós olhamos a história de Samá, a palavra de Deus vai nos dizer que ele estava num campo de lentilha. Ele e demais pessoas estavam ali. Quando de repente os filisteus apareceram. Quem eram os filisteus? Os filisteus era o inimigo número 1 do povo de Deus. E mais uma vez, os filisteus estavam atacando, querendo roubar, querendo tomar posse daquilo que era do povo de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que esse homem, ele se pôs no meio do campo de lentilha e defendeu. A primeira lição que nós extraímos dessa palavra: ele escolheu ficar, ele escolheu lutar pelo seu campo, mas as outras pessoas que estavam com ele escolheu fugir. E a primeira coisa que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra: quais são as tuas escolhas? Qual as escolhas que você está tomando quando o inimigo aparece? Qual a escolha que você está tomando quando o problema chega? Qual é a escolha que você tem tomado quando as lutas chegam? Vemos 2 tipos de pessoas aqui nessa palavra. Uma, Samá, que decidiu ficar, e os outros que estavam com ele, que decidiu correr, decidiu fugir. E quando nós meditamos, olhamos essa palavra, nós vemos um homem corajoso. Essa era uma das qualidades de Samá, um valente corajoso, que decidiu não abrir mão, que decidiu não fugir daquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu te pergunto para você diante das lutas, você tem ficado ou você tem fugido? Samá foi impulsionado a ficar e lutar por algo tão valioso, mas as demais pessoas que estavam com ele foi empurrado pelo medo. Eu quero te dizer que a coragem não é a ausência do medo, mas a coragem, ela faz você dominar o medo. Tem lutas que nós vamos passar, que nós vamos ter medo, mas aí você não deixa o medo te dominar. Você vai em frente, ainda que o gigante seja grande, ainda que a circunstância seja muito difícil, esteja desfavorável, mas você vai lutar. Você está com medo, mas você não vai recuar. E já tem as outras pessoas que estavam com ele, que decidiram recuar. Na nossa vida, em média, em um dia,
nós fazemos 70 escolhas. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, nós começamos a fazer escolhas simples, como escolhas muito importantes na nossa vida. E nós precisamos fazer a escolha certa, porque a coragem nos leva a lugares que almejamos, mas o medo faz com que nós deixamos de viver aquilo que almejamos. Deu para entender a diferença? Não quer dizer que vai ter situação que você não vai ter medo, mas o Senhor está dizendo conosco através dessa palavra: vá em frente, luta, não recua, não desista, não abre mão do seu campo de lentilha. Só para você ter noção do que é a escolha simples que nós fazemos na vida. Um exemplo, quando uma mulher ela vai comprar um calçado, ela pode escolher a loja que ela vai. Quando ela chega na loja, ela pode fazer a escolha se ela quer um sapato, se ela quer um tênis. Ela pode escolher se quer salto alto, se quer salto baixo. Ela pode escolher a cor. Isso são escolhas simples da vida. Mas tem aquelas escolhas importantíssimas na nossa vida, que se a gente não saber fazer, nós vamos fazer não somente só que nós sofremos, mas que demais pessoas sofram com as nossas escolhas. Uma delas é o casamento. Às vezes nós pensamos em desistir. Se você desistir, não vai ser somente você que vai sofrer. Te garanto que os seus filhos vão sofrer muito mais. É por isso que na nossa vida, a gente tem que fazer as escolhas certas. Talvez aquelas pessoas vendo Samar, ali no meio daquele campo, disse: ele é louco, vão matar ele. Os filisteus são homens treinados, são homens de guerra. Ele sozinho defendendo esse campo, um pedaço de terra. Mas ele fica ali, ele decide lutar, ele não abre mão. Talvez você diz assim: eu estou lutando por um campo de lentilha. Mas sabe, todo mundo me abandonou. Tinha mais pessoas comigo. Um desistiu, o outro disse que não valia mais a pena. Cada um teve os seus argumentos. E eu fiquei sozinho. E me olha como um derrotado. Porque o que eu estou enfrentando é muito grande. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para você nessa noite. O Senhor está dizendo para você que estar só não significa que você perdeu. Samar, ele não estava só. Ele ficou só. Abandonaram ele. Os seus companheiros, seus amigos, seus vizinhos que estavam ali, abandonou ele. E a palavra de Deus vai dizer que ele ficou sozinho lá. Talvez com medo, ou talvez não estava com medo, mas ficou. Porque ele sabia o valor que aquele pedaço de terra tinha para ele. Cada um tem um sonho. E você sabe quanto vale o teu sonho. Quanto você tem investido no teu sonho. Talvez muito fala assim: é impossível acontecer. Não vai acontecer. Mas você está aí lutando. Lutando para que o seu sonho se realize. Lutando para que o seu chamado se concretiza. Lutando pelo seu casamento, mesmo que muitos estejam falando para você desistir. Sabe o que acontece na nossa vida? É que muitas pessoas, ela abre mão do seu campo. E muitas vezes, ela quer com que você também abra mão do seu campo. Mas o Senhor está levantando Samar nessa noite. Pessoas que não desistem daquilo que Ele deu. Quantas pessoas têm desistido da promessa? Mas quando nós olhamos esse homem, ele traz mais uma lição muito importante para a nossa vida. É o posicionamento. Ele se pôs no meio do campo. Qual é o posicionamento que você tem tomado quando as lutas chegam? Qual é o posicionamento que você tem tomado quando o inimigo quer atacar a tua casa? Você tem ficado pelas beiras? Você tem ficado pelos cantos? Talvez você tenha arrumado argumentos, desculpas para não enfrentar os problemas. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu quero que você lute, eu quero que você se posicione. Este homem se posicionou. Às vezes queremos que Deus faz um milagre, que Deus muda a nossa história.
mas nós não tomamos um posicionamento. Porque quando nós olhamos essa palavra, nós vemos que primeiro Samá, ele se posicionou. Aí lá no final do versículo vai dizer, grande foi o livramento. Primeiro ele se posicionou, aí Deus deu o livramento. A vitória que Samá precisava veio da parte do Senhor, porque vai dizer, grande foi o livramento. E o Senhor está falando com pessoas, se posicione, pare de correr, pare de fugir, volte para a batalha. Talvez você diz assim, mas eu já perdi. Volte, o Senhor está dizendo, volte a lutar. Lute por aquilo que é seu, lute por aquilo que tenha valor. Na nossa vida, esse campo de lentilha pode ser a família. Nós temos visto como o inimigo, ele tem se levantado contra as famílias para destruir. Muitas famílias já perderam o diálogo. E o inimigo, ele tem usado estratégia para destruir o teu campo. O inimigo tem usado estratégias para destruir a sua família. Uma delas é a tecnologia. A tecnologia é algo muito bom se nós sabermos usar ela. Porque hoje o que nós vemos é pais presentes dentro de casa, mas não tem mais diálogo, não tem mais conversa, não tem mais comunhão. E talvez o seu filho esteja te dando alerta. Talvez você esteja preso com uma telha de aranha na frente de um celular. Mas Deus está dizendo, não deixe o inimigo te distrair. Ei, o Senhor está falando com você. Talvez o inimigo tenha usado a mágoa, o ódio, a raiva para destruir a sua família. Não deixe que o inimigo use isso para destruir um bem tão precioso. Talvez o inimigo tenha usado o álcool para destruir a vida do seu esposo. E talvez você esteja dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Deus, eu vou desistir. Tanto tempo lutando, Senhor, e não tem mudança. Meu esposo continua do mesmo jeito no alcoolismo. Mas talvez o Senhor tenha levantado você para ser a esposa dele, para você ser Samá na vida deste homem, para você lutar por ele, para você não abrir mão dele, para você não entregar um campo tão precioso que é o seu esposo, que é a sua família. Talvez o seu filho esteja no mundo das drogas, e muitos olham para você no meio dessa batalha e diz, por que ela não desiste? Por que essa mulher não abandona? Esse rapaz não tem mais jeito, essa moça não tem mais jeito, esse homem não tem mais jeito. Mas você não desiste porque você é guerreira. Você não desiste porque você tem coragem. Ainda que todos tenham desistido, a força do Senhor tem te mantido nessa batalha. Não queira lutar com suas próprias forças, mas lute com a força que vem de Deus. Que por mais que as suas forças acabem, mas a força de Deus que está em você, vai fazer você continuar lutando pela vida desse homem. Vai continuar fazendo você lutar por esse casamento. Outro campo muito importante que o inimigo tem lutado para destruir nessa geração são as crianças. Nós temos visto abuso tendo tão aumentado nesse tempo. Crianças sendo abusadas. Cuide do campo que Deus te deu. Saiba com quem seus filhos estão andando. Saiba quem são os amigos. O que eles têm assistido quando eles vão para o quarto e trancam a porta. O que eles têm guardado lá dentro do guarda-roupa, dentro do seu quarto. Cuide. Os seus filhos são algo valioso. É um campo precioso. E você não vai abrir mão dele. O Senhor está dizendo, cuide daquilo que eu te dei. Você não criou filhos para povoar o inferno. Não, você criou filhos. Filhos são herança do Senhor. Você está criando filhos para ser bênção. E o inimigo tem lutado de todas as formas, tentado achar uma brecha para entrar dentro da sua casa e roubar e destruir um bem tão precioso como é os filhos. Então, esteja alerta. Não desista de lutar. Não desista de orar. Não desista de interceder.
Talvez você esteja diante de um chamado e o medo, o inimigo tem te paralisado. Deus tem um chamado na sua vida e você sabe. E você fica com medo, fica arrumando argumentos, fica arrumando desculpa para não fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Quantos tem chamados e fica ali, não, aquele lá prega melhor, não, aquele lá canta melhor, aquele lá toca melhor. Pare, não deixe o medo te paralisar. Viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Enfrenta os desafios, enfrenta a luta. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você é incapaz. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo, e você vai se levantar e vai voltar ao campo de batalha e vai lutar e vai dizer: Senhor, por mais que eu esteja com medo, por mais, Senhor, que eu esteja, Deus, inseguro, eu vou lutar por aquilo que o Senhor me deu. É um campo que você, meu irmão, precisa defender. O seu ministério. Ah, quantas lutas, quantas adversidades, quantas pessoas estão no campo missionário, quantos pastores que estão cansados, quantas pessoas que estão à frente do ministério estão cansados e talvez está pensando em abandonar tudo, mas o Senhor está dizendo: lute um pouco mais, insista um pouco mais, terá livramento para você, terá grandes experiências para você. Mas o que você não pode é recuar. O que você não pode é retroceder. Você, mulher, que talvez o seu filho, você criou ele nos caminhos do Senhor, mas chegou um momento da vida que ele parou, que ele desistiu de servir a Cristo. Você é Samar na vida desse jovem, e você não vai desistir enquanto ele não estiver na casa do Senhor. Enquanto ele não estiver rendido aos pés do Senhor, você não vai parar de orar, você não vai parar de jejuar, você não vai parar de interceder. O Senhor levanta uma mãe valente nessa noite para lutar pelo seu filho. Talvez a sua filha está na rebeldia, talvez a sua filha desistiu dos caminhos do Senhor. Você é Samar na vida dessa mulher, na vida dessa menina, na vida desse vizinho seu, na vida desse seu amigo que desistiu dos caminhos do Senhor. Você vai orar, vai interceder, vai lutar até que ele volte para a casa do Pai. Talvez o seu campo de batalha que você está agora seja a tua própria vida. Talvez você fale assim: ah, a minha vida não faz mais sentido. Parece que as pessoas são mais felizes que eu. Até agora, nada para mim deu jeito. Eu vivo uma angústia dentro de mim. Eu dou muita risada, eu sou muito feliz quando estou no meio de pessoas. Mas quando eu chego em casa, a vontade que eu tenho é de morrer. A vontade que eu tenho é de dar um ponto final na minha vida. Mas o Senhor está falando com você. Você não vai desistir, você vai lutar, você não vai parar, você não vai recuar. Porque grande será o livramento do Senhor dos exércitos para a tua vida. O que você não pode é desistir. Continue lutando. Tem livramento, tem vitória, tem páginas novas do Senhor para a tua vida, para a tua história. Talvez os capítulos da sua vida até aqui foi de fracasso, mas você vai se levantar e vai dizer: eu sou valente e eu vou lutar, eu sou uma mulher guerreira, eu vou lutar, e a partir de hoje os capítulos da minha vida será diferente, a minha história será diferente, e muitos verão o livramento que o Senhor deu para mim. O inimigo, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir os teus sonhos, colocando na sua mente que a sua vida não vale mais a pena. Mas hoje o Senhor está falando com você: volte a lutar, não desista, não desista. Se por um momento você pensou em parar ou em desistir porque está doendo, quando nós estamos num campo de batalha, a gente cansa, é normal a gente sentir canseira. Você é ser humano, você não é de ferro. É normal, quando a gente está numa luta, a gente desanimar. Mas o Senhor hoje, Ele está te encorajando
e te dizendo: filha, volte defender aquilo que eu te dei. Volte defender aquilo que é precioso. Eu sou o Deus que entro contigo nessa batalha. Quando Samar estava lá no meio do campo, cada vez o inimigo estava mais perto. Cada vez o inimigo estava mais perto. E ele não estava lutando com 1, 2, 3, 4 homens, não. A palavra de Deus vai nos dizer que ele estava lutando com a multidão. E ele ficou sozinho. Lutou bravamente. Aí o Senhor entrou em ação e deu livramento para a vida daquele homem. Assim será na sua vida. O Senhor dos Exércitos, Ele tem livramento na vida do teu esposo. Ainda que o inimigo tenha feito uma armadilha para matar, mas o Senhor entra na frente e diz: tem vida. Tem vida porque tem uma valente que está orando. Tem vida porque tem um valente que está buscando. Talvez o inimigo esteja preparando um laço para tirar o seu filho dos caminhos do Senhor. Mas Deus está dizendo: ei, eu quebro o laço. Tem livramento para a cidade cerejeira, tem livramento para Rondônia, tem livramento para um parente seu que até às vezes esteja até fora do país. Ei, o livramento do Senhor vai encontrar ele aonde ele estiver. O que você não pode é desistir. Lute, ainda que você foi ferido. Tem inimigos da nossa vida que nós vamos precisar matar. É isso mesmo. Samar, ele precisou matar aqueles filisteus para defender aquilo que era valioso para ele. Só ele sabia o valor daquele pedaço de terra. E na nossa vida, às vezes vai ser necessário a gente matar o ódio para ele não nos matar. Matar a mágoa, vencer a mágoa, para ela não nos matar. Matar o adultério, para ele não nos matar. Tem certas coisas na nossa vida que nós vamos precisar matar. Assim como Samar fez. Ele precisou enfrentar e matar os seus inimigos. Muitas das vezes, se nós corrermos, o inimigo pode nos matar. Nós corremos sério risco do inimigo nos destruir. Então o Senhor te diz nessa noite, meu irmão, não importa o que você esteja passando, escolha enfrentar. Escolha enfrentar. Porque quando você escolher lutar, quando você tomar um posicionamento, eu entro em ação. Tem situações na nossa vida que o Senhor vai esperar um posicionamento nosso. Tem lutas que a gente nem entrou nelas, porque nós não queremos nem entrar nelas. Nós queremos que o Senhor resolva sem eu ter entrado nela. E o Senhor está dizendo: entre nessa batalha, porque eu, o Senhor dos Exércitos, sou eu que dou a vitória, sou eu que dou o livramento. Quando nós olhamos a história de Davi, aquele povo sendo amedrontado, o povo de Israel sendo afrontado por Golias. E aí chega Davi ali. Muitos não davam nada por ele. Mas ele chegou ali e diz: eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. E você vai vencer, não é porque você é forte, não. Você vai vencer porque o Senhor dos Exércitos vai entrar nessa batalha com você. O Senhor não vai te deixar sozinho. Talvez as lutas, as circunstâncias querem ponhar na nossa mente: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sozinho. Mas quando você se posiciona, o Senhor dos Exércitos, Ele entra para guerrear com você. Não desista, ainda que todos tenham desistido. Chega de viver, de fazer um monte de vestibular e não ter nenhuma faculdade. Agora você vai fazer vestibular e vai lutar pelo teu sonho. Nós, às vezes, desistimos muito fácil. Na primeira barreira, na primeira dificuldade, nós queremos abandonar tudo. Talvez até hoje você pensou assim, mas a partir de agora, você vai mudar o seu pensamento. Você vai mudar a sua atitude,
porque o Senhor está dizendo para você, se você se posicionar. E para você que já está posicionado, que já está na batalha, grande será o livramento. Talvez o pedaço de terra que você esteja lutando seja um pedaço de terra pequeno, porque a Bíblia vai dizer que o pedaço de terra que esse homem estava defendendo era pequeno. A terra podia ser pequena, mas lá no final vai dizer que o livramento foi grande. Talvez aquilo que você esteja lutando, os outros falam, mas é algo tão pequeno, é algo tão insignificante, mas eles vão ver o grande livramento, a grande vitória do Senhor para a tua vida, para a tua casa. Lute. E eu encerro essa palavra dizendo, insista, persista e não desista de defender aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nesse momento, eu quero fazer uma oração para que o Senhor te encha de força, para que o Senhor renove as tuas forças. Senhor meu Deus, neste momento, Senhor, sei que o Espírito Santo falou com muitas pessoas, Deus. Muitos que, Deus, que talvez já tivessem desistido, mas agora eles vão se levantar como valente, como guerreiro, como uma guerreira, e vai dizer, não, aquilo que foi vergonha, aquela causa minha que eu lutei e desisti, que foi um fracasso, agora eu só paro de lutar quando o Senhor der o livramento. Eu só paro de orar pela vida do meu filho quando o Senhor der o livramento. Deus, eu estou ferida, Senhor, eu estou cansado, mas o Senhor, Ele te enche de força. O Senhor cura as tuas feridas. O Senhor te renova nessa noite. O Senhor te enche da graça dEle. Quando você entrar nesse campo de batalha, você vai viver uma experiência extraordinária com o Senhor. E o que você está vivendo hoje, será amanhã testemunho. Aquele filho seu, que você diz, Senhor, quantas vergonhas, Deus, quantas humilhações eu já passei, Senhor, mas amanhã ele será testemunho. O seu ministério, o seu chamado, por mais que hoje esteja difícil, amanhã será o seu testemunho. O Senhor te faz mais que vencedor. A palavra de Deus vai nos dizer, quando ele estava lá na batalha, Eleazar, quando ele estava na batalha, ele lutou até que a espada ficou grudada nas tuas mãos, e assim será na tua vida. Você só para de lutar a hora que o Senhor der o livramento. Receba força, receba ânimo, receba vigor da parte do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Que o Senhor, Ele abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.